Olá a todos, meu nome é André e venho compartilhar o relato de meu tio, um policial aposentado que aqui irei chamar de Daniel, para preservar sua identidade, assim como a de outras pessoas presentes nesta história. Para uma melhor compreensão da narrativa, irei contá-la pela perspectiva de meu tio, então você escutará como se fosse ele narrando a partir de agora. Tudo começou quando me tornei policial há pouco tempo no ano de 1985 e tinha apenas 6 meses exercendo essa função. Antes disso, nem mesmo antes de conseguir esse trabalho, imaginava que viria a ser uma das pessoas a passar por uma experiência sobrenatural. Patrulhava junto com Marco, um policial experiente apesar de ainda não ter completado 40 anos de idade. Desde que atingiu a maioridade, é policial, e todos concordavam que eu não poderia ter encontrado um melhor companheiro para começar no serviço. Juntos, passamos por momentos bastante perigosos. De fato, nos primeiros dias como policial, já fui alvo de tiros, embora, graças a Deus, não tenha sido atingido. Tudo foi muito intenso e pareceu acontecer muito rápido, mas nada poderia me preparar para o que estava prestes a ocorrer. Era uma noite como qualquer outra, e que costumavam ser tranquilas em nosso setor. Fazíamos uma ronda de rotina em uma vizinhança bem comum, nem problemática demais e nem muito monótona. Não havia nada de particularmente especial nela. Havia tanto casas novas quanto algumas mais antigas, na parte de trás da região. Em meio a uma dessas ruas nada tenebrosas, deparamo-nos com uma menina de aproximadamente 13 anos, vestida apenas com camisola. Ela correu até o meio da rua e, ao nos ver, correu em direção à viatura. Mal tinha terminado de frear quando meu companheiro já havia deixado o veículo. A menina tinha cabelos longos e negros, por isso, na minha primeira impressão, ela parecia uma aparição fantasmagórica como as dos filmes de terror, e ao aparecer de repente, devo reconhecer que isso me deixou um pouco assustado. Ela não parava de chorar e nós pedimos para que ela nos explicasse o que tinha acontecido. Disse que deveríamos ir até sua casa, que ficava na esquina, pois havia acabado de sair correndo em busca de ajuda. Ao chegarmos ao local indicado pela menina, vimos uma mulher de cerca de 45 anos saindo da casa, segurando 2 crianças nos braços. As crianças não pareciam ter idade para ser carregadas, mas ela agia como se estivesse fugindo de algo. "Tem alguém no quarto das crianças", gritou a senhora. E eu relatei pelo rádio, entrando para verificar sem esperar meu companheiro. Fiz uma rápida vistoria no andar de baixo e subi as escadas. Era fácil perceber qual o quarto ao qual se referiam pela porta aberta. Dentro do quarto, via-se que a janela estava aberta, pois fazia vento. Perguntei quem estava lá, mas ninguém respondeu. Disse que iria entrar, armado, mas novamente não houve resposta. Revistei cada canto embaixo da cama e em todos os lugares, mas nada encontrei. Meu companheiro entrou logo depois, quando já havia mais uma viatura chegando. A mãe estava em estado de choque, não conseguia reagir. Foi então que nos aproximamos da menina que estava com um paramédico, e ela nos contou o que havia acontecido. Seus 2 irmãos pareciam gêmeos, mas na verdade tinham 4 e 6 anos e dormiam no mesmo quarto. A menina havia ficado dormindo na sala, e por volta da meia-noite, acordou para ir ao seu próprio quarto. Os meninos costumavam dormir com a porta aberta, como todas as noites. E ao passar pelo quarto deles, notou que um dos irmãos estava em pé, olhando para o outro dormir e com a mão estendida, como se tocasse o peito da outra criança. A menina conseguiu ver claramente, apesar da escuridão, e disse: "Deixa seu irmão dormir e deite-se, pare de ficar brincando." A criança voltou seu olhar para ela e em seguida foi em direção à cama dele. Contudo, quando a menina deu alguns passos em direção ao seu próprio quarto, ouviu a voz da mãe vinda do quarto dela. Ela retornou enquanto sua mãe perguntava o que estava acontecendo. Mas quando a menina entrou no quarto da mãe,
ela viu que seu outro irmão estava dormindo com ela, como costumeiramente fazia quando ficava doente. Ou seja, seu outro irmão deveria estar sozinho no outro quarto. A menina correu para lá e sentiu quando empurraram a porta para fechá-la em sua cara. Começou a chutá-la, enquanto a mãe se aproximava e perguntava o que estava acontecendo. A menina mal conseguia dizer que havia alguém lá dentro com seu irmão. Vá pedir ajuda, dizia a mãe para a menina, e agora empurrando também a porta com todas as suas forças. A criança chorava lá dentro, ao contrário do irmão que via a cena se desenrolar. Enquanto a menina descia as escadas, ouvia a mãe xingando alguém lá dentro. Porém, ela não parou de correr seguindo em direção à rua. Ela teve sorte de ver nossa viatura passando devagar por aquela rua lateral e correu com todas as suas forças para nos alcançar. Uma policial escutava atentamente o relato da menina, enquanto os demais pareciam descrentes. Sem dizer nada, caminhei em direção à viatura onde os dois garotos aguardavam. Perguntei ao menino que ficou trancado o que havia acontecido, se alguém tinha invadido o quarto dele. O garoto mais novo começou a falar. Tem um menino que vem à noite para nos acordar, mas dessa vez ele queria levar meu irmão. Fechou a porta do quarto e depois se escondeu, mora lá em cima, atrás das caixas de brinquedos no armário. Foi então que voltei para entrar novamente na casa, com a curiosidade crescendo a cada momento. Sentia que deveria fazer uma segunda vistoria naquele quarto. Meu companheiro Marco também pareceu perceber que algo estranho estava acontecendo. Então ele entrou comigo. Ao subirmos as escadas, nós dois sentimos como se nossos corpos tivessem ficado pesados, como se algo puxasse para baixo, causando grande cansaço de repente. Subimos a contragosto e fui direto para aquele quarto, para aquele armário. Quando o abri, tirei a primeira caixa de brinquedos de cima. Foi então que senti, como posso dizer, senti-o ali, a centímetros de mim, me observando. Quase poderia jurar que ouvi sua respiração, mas não tenho tanta certeza. E a voz do Marco na porta confirmou meus medos. Ali está. Apontamos todas as lanternas para lá, mas nada encontramos. Retiramos toda a roupa e brinquedos, porém não havia nada. O que quer que estivesse lá, já havia ido embora. A mãe das crianças entrou, então pedimos desculpas pela bagunça que tínhamos feito e explicamos que seguíamos uma indicação do filho dela e que iríamos reorganizar as coisas. Mas ela disse que não precisava, pois no dia seguinte ela arrumaria sozinha. O Marco perguntou se ela não se sentiria mais segura em outro lugar, mas a senhora respondeu: estamos bem, esta é nossa casa. Seja o que for que esteja aqui. Deixamos colegas para esperar o conselheiro tutelar e nos retiramos o mais rápido possível. Mais tarde, eu e meu parceiro conversamos sobre o fato de termos sentido a mesma coisa nas escadas. Foi quando confirmei com o Marco que ele também sentiu como se os olhos não abrissem, como se algo tivesse se ativado em nós. Depois disso, passei a temer a escuridão. Passei a temer revistar casas abandonadas onde costumávamos entrar atrás de moradores de rua. Deixei de aguentar filmes de terror. Agora, tudo parece real. Tudo é possível. A noite realmente está cheia de espectros. Algumas semanas depois, estávamos no turno do dia mais tranquilos, quando encontramos um amigo do Marco, um agente auxiliar. Eles conversaram e o assunto acabou indo para a nossa experiência. Foi quando pela primeira vez falamos em voz alta o quanto aquilo nos marcou mais do que admitimos. Quando comecei a ser policial, adorava quando me davam o turno mais agitado do dia, à tarde. Gostava de estar em ação, sentir que estava fazendo algo pela cidade que protegia.
Uma vez recebemos uma ligação de vizinhos reportando o grito de socorro de uma idosa vinda de sua casa. Quando chegamos, percebemos que havia várias pessoas do lado de fora da casa, gritando para dentro, pois um homem estava maltratando sua mãe, empurrando-a. Entramos rapidamente para ajudá-la. Ele estava como que drogado, fora de si, e não demorou para imobilizá-lo. A mãe disse que iria prestar queixa, pois não era a primeira vez que isso acontecia, e ela estava com muito medo. Tudo parecia resolvido, mas então algo ocorreu, que me fez perder o controle, arriscando a minha carreira. Quando estávamos levando-o para a viatura, o sujeito começou a debochar, rindo de como bateu em sua mãe, de como tinha deixado um estrago por toda a casa, das coisas que tinha quebrado. Não aguentei, perdi a cabeça e dei um bom soco nele, que o deixou desacordado. Aquilo talvez pudesse ser entendido como uma reação natural de qualquer pessoa, mas não de um policial, não de alguém que já tem o suspeito detido, de alguém que foi treinado para isso, para se controlar. E foi por um detalhe assim que poderia ter ficado livre. Felizmente não aconteceu, mas o soco foi visto por vários colegas e levei uma punição. Fui afastado por alguns meses e quando retornei descobri que iriam me mandar para o turno da noite, para fazer rondas em uma comunidade nos limites de nossa jurisdição, uma comunidade bastante abandonada, com ruas de terra e pouca iluminação. Contudo, não era tão perigosa assim como soava, pois cada vez tinha menos gente morando ali e não tinha muito o que roubar. A criminalidade era quase nula naqueles tempos. Após minha primeira noite cobrindo aquela área, não entendi qual era a punição, se era mais um descanso sem fazer nada. Certo que muitos de meus colegas preguiçosos prefeririam fazer essa ronda do que perseguir criminosos. Mas então, na segunda noite, entendi por que ninguém desejava fazer aquela região. Havia uma mercearia atendida por um velhinho, dono do lugar, mas que só trabalhava durante a noite. Uma mercearia de apenas um corredor onde os produtos ficavam atrás do balcão e protegidos por grossas grades. Já havia passado por um café na primeira noite e na segunda, aproveitei para conversar um pouco com o senhor e matar o tempo. Pouca gente sai à noite por aqui, me dizia ele. Quase os únicos clientes são os policiais que fazem a ronda de vez em quando. Geralmente ando sozinho como você. Entendi que, sem saber, o senhor estava se referindo aos policiais castigados. Exatamente às 11h30, o dono da mercearia olhou para o relógio na parede e, no meio da nossa conversa, aumentou o volume de um rádio antigo que tinha do lado, que transmitia a música de um trio sertanejo tão antiga quanto o aparelho. Não entendi se ele estava me dando um gelo, mas a música estava tão alta que não permitiria continuarmos a conversa. Despedi-me, mas ele me disse que podia ficar se quisesse. Respondi que não, que tinha que continuar a ronda pela comunidade. Ele me olhou sem dizer nada e me afastei do local, na viatura. Fui até a última rua, ao lado de uma área deserta, lateral de uma pequena colina com arbustos e árvores baixas. Havia um fraco poste amarelado no meio daquela rua escura, mas que permitia perceber que as casas ao redor já estavam abandonadas. Por um momento achei ver uma luz, como de uma vela, através de uma janela, se apagando dentro de uma daquelas casas. Só podia ter sido coisa de minha cabeça, era o que eu pensava, pois ninguém mais ficava naquele canto da comunidade, de apenas algumas quadras de extensão. Escutando pelo rádio a movimentação dos meus colegas, lidando com alguma crise no centro, quando decidi desligá-lo. Abrindo as janelas para respirar um pouco de ar fresco, deitei no banco e senti que podia descansar os olhos por alguns minutos, sem nada de ruim acontecer. Não sei por quanto tempo dormi, mas algo, um som ao longe, me despertou. Uma voz, distante primeiro, e segundos depois outra. E então eram gemidos, como de muitas pessoas,
talvez chegando cada vez mais alto em minha direção, como se estivessem bem pertos. Desci da viatura para ver do que se tratava, mas não conseguia reconhecer de onde vinha bem. Uma rajada de vento bateu em meu rosto e me fez sentir que o som vinha do mesmo lugar daquela colina, atrás das últimas casas. Peguei minha lanterna e arma e caminhei para lá, atravessando o terreno cheio de capim e quintais das casas vazias. Comecei a subir a colina. O som continuava enchendo meus ouvidos com a mesma intensidade. Parecia que não conseguia me aproximar, mas também não me afastar. O som simplesmente estava lá. Caminhei um pouco mais e encontrei um caminho de terra que subia em torno da colina. Desci até ele. Era empedrado, mas diferente do resto da comunidade. Não estava plano. Tinha enormes valas. Parecia que fazia muito tempo que ninguém o transitava. Subi um pouco caminhando por ele, me afastando mais, e cheguei até uma cerca de madeira meio aberta. Supus que era propriedade privada e decidi voltar. À medida que descia aquele caminho, o som foi se calando, como se fosse se afastando pouco a pouco. Depois de vários minutos, percebi que cheguei à rua em que havia deixado a viatura. Acendi as luzes, o motor e me afastei dali. Voltei à mercearia do senhor, e logo ao entrar ele disse que eu estava pálido. "Você foi até a última rua?" perguntou o senhor, mas com um tom de quem sabia que eu diria sim, pela expressão em meu rosto. Contei que ouvi vozes, choros e lamentações na colina. Ele me interrompeu e começou a falar. Todo dia, depois das 11 horas, é possível escutar aquelas vozes vindo da última rua. Os barulhos duram mais de meia hora. Depois elas ficam caladas e de vez em quando voltam. "Isso acontece todas as noites?" perguntei. "Sim, porque acredito que as pessoas daquelas casas foram as primeiras a irem embora", ele explicou. Contei ao senhor do caminho que encontrei e ele disse que levava ao antigo cemitério, mais antigo que a própria comunidade. Ninguém dos novos moradores tinha parentes enterrados lá. Lembro que vários dias depois, de madrugada, tive coragem de subir até lá com a viatura, onde o caminho me permitia, e caminhei para chegar ao cemitério. A entrada não tinha nenhuma sinalização. Não sei se um dia teve. Os túmulos estavam apenas marcados por pedras. Na verdade, se passasse rápido, nem perceberia que estava andando sobre os mortos. Cumpri o resto do meu castigo passando tempos na mercearia com o senhor, ou fazendo rondas com o rádio no máximo volume. Às vezes, até ligava a sirene quando o vento trazia os primeiros gritos, os primeiros gemidos de dor. Enquanto fui policial, nunca mais recebi este castigo. Sobre aquela comunidade, anos depois, reformaram e fizeram um caminho que, segundo meus cálculos, passa sobre o mesmo cemitério e chega até a cidade. Nunca mais voltei àquele lugar à noite e espero nunca mais ter que ouvir aqueles gritos e choros novamente.